Oi, queridos. A gente juntos mais uma vez para continuarmos nosso estudo em Provérbios 3, né? Espero que você tenha aproveitado os versículos e desafios que tenho mandado. E orem por aqueles que eu e você sabemos muito bem que raramente, na verdade, leem os vídeos, não assistem, que é uma pena, né? As pessoas não aproveitarem disso e, em meio a essa pandemia, passarem mais tempo ouvindo todas as notícias ruins do que a verdade imutável e poderosa, fortalecedora e encorajadora da palavra, né? E eu louvo a Deus por você que está escolhendo separar um tempo para essas coisas, né? Antes de olharmos os versículos de hoje, tem uma pergunta para fazer, né? Baseado na semana passada, muito importante. Você fez algo bom para alguém na semana passada? Especialmente se a pessoa não merecia, né? Como Deus certamente desafiou através do devocional, eu sei que para mim foi um desafio e é importante isso, né? E mesmo não sendo dinheiro, palavras que podem transformar pessoas, né? Só encorajamento. Então, não é algo que deve acontecer uma vez só, né? Espero que você fez, mas se você fez, esquece. Já foi, está no passado, faça de novo, né? Lembra que essa é a chave do trecho que a gente está olhando agora em Provérbios 3, né? O versículo 27, que diz: quanto lhe for possível, lembre-se que isso é, você tem o poder em suas mãos, né? Não deixe de fazer o bem àquele que precisa, ou a quem dele precisa, né? E os versículos de hoje continuam com esse mesmo assunto, mais observações importantes e práticas que nos orientam em nosso andar, né? E como, não podemos esquecer, povo escolhido, exclusivo de Deus, né? Somos esses. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Vamos orar, vamos olhar. Obrigado, Pai. Fale aos nossos corações. É tudo que eu quero. Não me deixe atrapalhar a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Então, vários nãos nos orientam, né, para entendermos o bem que deve substituir esses pensamentos e ações erradas que a gente acabou de ler, né? Primeiro, eu espero que os seus vizinhos, outros próximos de você, confiam em você, né? Poxa, é o mínimo para nós como cristãos sermos conhecidos como pessoas de confiança, né? Pessoas da palavra, pessoas que mantêm, cumprem a sua palavra, honestas, etc. Né? Ao falar para não planejar o mal, automaticamente a gente deve planejar fazer o bem, porque isso não acontece automaticamente, né? Você planeja isso? É importante, né? É extremamente raro o bem que a gente faz em favor dos outros acontecer automaticamente, sem a gente planejar. Tenho certeza que se você aceitou o desafio de Deus e não deixou de fazer o bem a semana passada, né? Foi porque você foi intencional. Você observou, você pensou, talvez até orou e agiu, né? Se você precisa parar para escutar novamente o devocional da semana passada, faça. Não tem problema nenhum. Dá uma pausa, relembre, porque a gente retém muito pouco daquilo que a gente ouve. Geralmente 10%. Então, precisamos desses lembretes, né? Sempre. Então, a lista dos versículos de hoje inclui também não acusar sem motivo,
não ter inveja dos maus e não decidir imitá-los de maneira alguma. Deveriam ser óbvias, mas Deus nos conhece muito bem, né? Melhor que a gente se conhece. E Ele sabe que a gente é tentado pelo mal, sempre, e pelos maus, né? Porque muitas vezes, a curto prazo, eles estão se safando, né? Enquanto nós que buscamos honrar em tudo a Deus, somos os que sofrem, né? E às vezes dá vontade de chutar o balde e falar, sabe de uma coisa, meu? Do que adianta, né? E temos que lutar contra isso. E é por isso que é tão encorajador o versículo 32, que é o início de amarrar essa parte de Provérbios 3, né? O início da conclusão. E é no que eu quero focar o restante do nosso tempo hoje. Porque a gente esquece rápido demais. Mas é o que a gente precisa para nos fortalecer e renovar a nossa fé na nossa esperança indestrutível e sermos encorajados para transbordar de esperança e de encorajamento para todos os outros, né, que temos contato. Versículo 32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A ênfase aqui, primeiramente, é no quem da questão. Diz o Senhor. E mais uma vez, quando a palavra Senhor está toda em maiúsculas, é o nome no hebraico que Deus deu a si mesmo. É o nosso grande eu sou, gente. É este o nosso Deus. E temos que lembrar o que significa isso, né? Quando a gente lê esse versículo. Não é qualquer nome. Ele está nos lembrando de quem Ele é, de quem Ele disse que Ele é. E sempre foi e sempre será e nunca muda, né? Ele tudo vê, tudo ouve, tudo conhece, né? Então, por causa desse fato, somos confortados a lermos o lembrete que o nosso grande eu sou vê isso e detesta, considera uma abominação a pessoa perversa. É forte isso, né? Outras palavras que são traduzidas do hebraico para descreverem o perverso são os que praticam o mal, os desonestos, desleais, perdidos, errantes. E mais uma vez, o eu sou os considera detestáveis. Então essa é a primeira parte dessa frase, desse versículo, né? Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Ainda bem que continua, né? Diz, o Senhor detesta o perverso, mas... como eu gosto dessa palavra, mas, né? Que quando tem uma coisa ruim ou negativa, a gente sempre sabe que o mas está nos dizendo que vem algo bom aí para nós, né? O justo é seu grande amigo. Vamos descobrir o que significa essa frase, né? Uma tradução mais literal de o justo seria o direito, o que está em pé. E sabemos muito bem que essa descrição é exclusiva, né? Romanos 3,10 afirma que não existe um justo, nem sequer um, nenhum. É uma citação de Salmos 14, de 1 a 3, também Salmos 53, de 1 a 3. E como eu sempre digo, Deus falou mais que uma vez. Ele repete algo que ele disse 2 vezes já no Antigo Testamento. Se Deus falar algo 3 vezes ou mais, melhor a gente ficar de orelha em pé, né? Escute só o que dizem esses versículos em Salmo 14, 1. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Romanos 13, 10 a 12 cita esses versículos. A nossa reação a isso é
Mas Jesus, né? Que bom, que incrível. Tendo sido, pois, justificados ou feitos justos, nós, feitos justos mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 2 continua dizendo que a gente está de pé nessa graça que nos foi concedida, né? 2 Coríntios 5:21 também, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós fomos feitos justos quando Jesus tomou o nosso lugar na cruz, que começamos a celebrar na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira especial, onde tradicionalmente pensamos na crucificação de Cristo, né? Incrível isso. Então não tem dúvida nenhuma sobre quem são esses justos, que na NVI diz são grandes amigos de Deus. E diz também, Salmo 32:11, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Você celebra isso? Todos nós temos que celebrar isso. Sempre. E nunca esquecemos. Faz parte de pregar o Evangelho a nós mesmos. Né? Celebrarmos do que fomos tirados. Né? E aonde fomos colocados e como fomos transformados, feitos novos. Né? Escolhidos, amados, desejados, adotados, feitos novos. Nascemos novamente, né? O justo é seu grande amigo. Na verdade, o hebraico enriquece muito mais essa frase, porque diz: com o justo está o seu conselho secreto, ou ele passa os seus conselhos confidenciais. É o conselheiro confidente. Queridos, podemos afirmar que conosco está o conselheiro. Então é algo muito mais profundo do que... Porque hoje é banalizado, amigo, né? Muito mais profundo que isso. E todos os conselhos desse conselheiro que os confia para nós são bons, são corretos, são perfeitos, né? Jó 12:13, Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Salmo 16:7, bendirei o Senhor que me aconselha. E 32:8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, diz Deus. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Provérbios 8, partes dos versículos 12 a 14. Eu, a sabedoria, que obviamente é Deus, né? Moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Hora de dar uma pausa, né? E refletirmos mais uma vez. Lembre-se do desafio, da chave desse trecho todo, né? Que você tem sim em suas mãos a capacidade de fazer o bem para alguém. Hoje. Hoje. Os seus vizinhos e os outros que estão próximos confiam em você? Você está se permitindo ficar amargurado e se sentir invejoso dos ímpios? Você é justo? Então viva assim. Quem é o seu conselheiro principal? Nunca
se esqueça de quem Ele é. Vamos orar. Obrigado, Pai, por ser o nosso grande eu sou, o nosso conselheiro que se confia a nós, que está conosco, que nos orienta e guia e ajuda. Pai, outra vez peço que o Senhor coloque em nossos corações alguém que hoje podemos abençoar, fazendo o bem, com um gesto, com uma palavra, com um sorriso. E Pai, que a gente possa continuar a ser um contraste e um encorajamento e uma bênção no meio dessa pandemia para os que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Estou esperando sua foto, hein? De seu rosto, os seus rostos, né? Sorrindo, segurando um cartaz de lado assim, né? Maior que isso, talvez. Com até 6 palavras falando o que significa para você o dia da ressurreição. Hoje é quarta, você tem até sexta para me passar, tá? No WhatsApp ou algo dessa forma, para a gente juntar e mostrar no domingo. Lembre-se mais uma vez, domingo nós vamos ter nosso culto live, tá? No Zoom, porque é ceia. E nós vamos celebrar juntos a ceia no dia da ressurreição da nossa esperança indestrutível, tá bom? Um ótimo dia, espero ver vocês à noite na nossa reunião de oração. Tchau.